pivô de tudo, Colônia Guarani. O ponto de partida que, no fundo, foi um grande corredor de imigrantes. Aqui aportaram nada menos do que 21.144 imigrantes de 15 grupos étnicos diferentes. Trabalhar esses dados e fatos, um século depois, trocar informações com amor e anos de pesquisa, é muito interessante. Mas o tempo, além de nós, vai contar mais um capítulo desta magnífica história. As gerações futuras talvez jamais saberiam desta vivência, a não ser na suposição e no imaginário. Mas o algo mais faz parte deste contexto, que é você, que construiu e constrói o nosso Guarani das Missões e valoriza seu grupo étnico na miscigenação das raças. De 1891 a 1958 e de 1959 até os dias de hoje. Este é o seu Cantar das Etnias, da Sociedade Cultural Guaraniense, mantenedora do grupo folclórico polonês Águia Branca, com músicas étnicas culturais e variadas, de época e atuais, entrevistas e outras atividades, tornando o programa agradável e variado. Vilmar Persson apresenta o Cantar das Etnias. 19 de junho de 2021. Entrevista aí com a professora doutora Maria Luísa Ambros von Holleben. E nós estamos ao vivo no Facebook, né? E já falando, também já está linkado, né, com a doutora, a professora Maria Luísa von Holleben. Vamos falar mais um pouquinho aí dos primórdios da colonização de Guarani das Missões. O seu avô, então, foi tabelião em Guarani das Missões, né, e também o seu pai, né, teve grande intercessão aqui em Guarani das Missões. Família Ambros aí, contando um pouquinho mais da história. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia, Vilmar. Bom dia a todos os ouvintes, todos os ouvintes da Rádio Guaramano. E eu quero agradecer as mensagens carinhosas que eu recebi depois da primeira entrevista que foi feita no dia 22 de maio. E isso me fez aceitar o convite do Vilmar para que eu continuasse agora contando mais um pouco sobre a história dessa colônia, a história do início dessa cidade, o que contextualiza a vida do meu avô. Antes de começar a responder as perguntas que o seu Vilmar Persson vai colocar para mim, eu gostaria de esclarecer o seguinte, antes de colocar as informações que eu vou passar para os senhores. Essa minha pesquisa, ela foi feita para contextualizar, para que eu entendesse a vida do meu avô Adolfo Ambros, que eu não conheci, que meus primos não conheceram, que veio para a Colônia Guarani em 11 de agosto de 1892, chegando ao Porto Lucena, onde se estabeleceu. Bom, para entender aqueles documentos, aquelas fotografias, aquele volume enorme de informações que meu pai deixou guardado para mim em caixas, e que eu abri no início da pandemia, eu senti necessidade de começar a pesquisar. E eu comecei a fazer um levantamento através não de relatos pessoais, não de informações pessoais, mas eu procurei o que havia na literatura. Tanto no Arquivo Nacional, quanto no Arquivo Estadual, procurei relatos que havia em jornais da época, procurei informações que foram dadas, reunidas em teses de doutorado, em dissertações de mestrado, que foram feitas nas universidades. Não apenas universidades brasileiras, como também em universidades suecas e em universidades argentinas. E aqui no Brasil, além do Rio Grande do Sul, tem trabalhos feitos. Em São Paulo tem trabalhos feitos, no Rio de Janeiro, no Paraná, a respeito
do que aconteceu na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Então, este meu levantamento, o que eu vou informar é o que eu colhi de dados. Evidentemente, por nós estarmos numa pandemia, houve uma limitação para mim. Eu fiquei restrita à pesquisa via internet, através do acesso que eu tenho como pesquisadora às bibliotecas das universidades. Por outro lado, eu consegui também alguns livros através de sebos. Sim. Sebos são aquelas livrarias que vendem livros usados, livros muito antigos. Então eu contei com isso também. Quando não tinha na forma eletrônica, eu tentei conseguir através dessas livrarias. Também tive a satisfação de contar com um presente que me foi dado pelo Sidney Ordokowski, que me presenteou com o livro O Imigrante Polonês na Colônia Guarani. Também tive a satisfação de conhecer o Vilmar, no qual nós trocamos muitas ideias. Mas, saliento para os senhores, a minha pesquisa, ela foi feita de uma maneira imparcial, de uma maneira distante, aonde eu quis colocar o meu avô no universo em que ele viveu, Sim. no tempo que ele viveu, na sociedade em que ele viveu. Provavelmente, isso vai trazer surpresas para algumas pessoas. E eu estou aberta a eventual discussão. Que bom. Qualquer contestação pode ser enviada para mim, sem problema nenhuma, que eu terei a máxima satisfação em discutir. Eu estou aberta para ampliar esses conhecimentos. Mas o que eu tenho é resultado de uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa documental. Que bom, né, então, Marisa? Dado essa informação, eu estou disponível, Vilmar, para tuas perguntas. Maria, eu sei do teu trabalho, você tem me mandado bastante material de pesquisas em universidades, trabalhos de doutorados de pós-graduação, que falam da nossa região, né? Como um todo. Aquilo que você me orientou até, você me abriu um caminho, que nós temos que ver o contexto geral da época também para trazer aos dias de hoje, né? E eu fico muito feliz com isso, porque assim como você está fazendo, né, para não ficar só contigo as informações, assim como eu também estou escrevendo alguma coisa, para não ficar só comigo, para que um dia alguém mais possa pesquisar, por exemplo, alunos, crianças que precisam aí de informações nas escolas, professores, e deixar também um legado para Guarani das Missões, principalmente, e para a região. Mas nós paramos, você falou então que o Adolfo Ambros, né, ele foi a Porto Lucena primeiro, nós já comentamos sobre isso, e depois veio para Guarani. Para o núcleo Santa Teresa do Guarani. Isso. Então vamos continuar por aí. Se nós precisar mais 2 ou 3 programas para frente, não tem problema nenhum, tá? Tendo em vista aí que a gente está disponível o programa justamente para isso. Vilmar, uma coisa que tu falou que é muito importante: abrir caminho para que novos jovens, para que os jovens de Guarani se dediquem para essa pesquisa, que é muito importante. Ela é muito bonita e mais a fundo. Há muita coisa que pode ser levantada, que vai valorizar, que vai mostrar a importância dessas pessoas que foram para essa região. Então, eu vou agora, depois desse meu estímulo, que eu espero que alguém se interesse em fazer essa pesquisa, e inclusive tem núcleos de pesquisa da região missioneira lá na Unijuí, na URI. Então, há sim já núcleos de pesquisadores que têm esse interesse. Mas eu não encontrei sobre Guarani. Eu encontrei mais sobre São Luís Gonzaga, Santa Rosa, Santo Ângelo, mas Guarani não. Não tem Bom, muita bibliografia. Em 1900, vamos voltar então onde é que eu estava falando. Isso. O Adolfo, depois que ele chegou na colônia Guarani, que eu falei na entrevista passada, ele foi designado, tá,
já por contrato pelo governo que ele firmou com o governo, ele era funcionário do governo, para ir para Porto Lucena, que era a sede do Núcleo Uruguai. Sim. Bom, a colônia Guarani era muito grande. Era muito grande, eu dei os limites já na entrevista passada, que era Rio Ijuí, Rio Santa Rosa. Vamos dar uma repetida aqui, eu estava olhando, ó. Porto Lucena pegava aí a área situada às margens do Rio Uruguai, então. Isso. Cuja sede onde ficavam os escritórios administrativos da colônia. Então, primeiros escritórios foram em Porto Lucena. Primeiro em Olha, Santo Anjo. então agora eu vou até colocar isso que eu também, no início, eu fiquei meio confusa a respeito dessa questão de quem era. Realmente, no início, o âmago da questão, o importante era Porto Lucena, porque Porto Lucena, tendo aquele porto, ele levaria para outros municípios a produção que viria a ser feita pela colônia. Acontece que lá vinha enchente e houve episódios de violência muito grande naquela região. Uhum. Bom, o que acontece é que esse tamanho dessa colônia toda, para que as pessoas de hoje tenham uma ideia do tamanho que era a colônia, eu vou colocar alguns municípios atuais que estariam dentro dessa região, tá? Sim. Além do município de Guarani, o município de Santa Rosa, o município de Campinas, 7 de Setembro, Cândido Godói, Porto Lucena e parte do município de Giruá estariam dentro da colônia Guarani. Ela era muito grande. Era muito grande, né? Basta lembrar que a distância entre Porto Lucena e Santa Teresa do Guarani, que virá a ser um dia Guarani das Missões, era de cerca de 90 quilômetros. E é esse trajeto de aproximadamente 90 quilômetros que o Adolfo fez com a Clara, que estava grávida, e 2 crianças em 1900. Foi feito com carreta, foi feito com mulas, e aí o Adolfo ia indo para Guarani. Quando ele chega em Guarani, ele recebe aquela casa, como eu falei, que ficava na Boa Vista, esquina com a São Lourenço. Isso. Era um casarão de madeira, onde já havia ficado estabelecido ali por alguns meses o primeiro escrivão distrital do 5º Distrito de São Luís Gonzaga. Porque isso também é importante frisar. Essa região, que era o núcleo Comandaí, que é onde atualmente está Guarani das Missões, essa região pertencia toda a São Luís Gonzaga. Sim. Ela era o 5º Distrito de São Luís Gonzaga. Enquanto a outra porção dessa colônia pertencia ao município de Santo Ângelo. Então, essas terras, elas eram pertencentes a esses 2 municípios vizinhos. Bom, quando o Adolfo e a Clara chegam em Santa Rosa, em Guarani, Santa Teresa, porque eu quero deixar bem claro que me chama a atenção, o Vilmar. Sim. Eu estou falando ainda de Santa Teresa do Guarani. A Guarani agora é toda a colônia. Sim. Quando chega em Santa Teresa do Guarani, ele vai para essa casa, se estabelece lá, bota a farmácia, ele monta uma farmácia que vai ser alimentada com aqueles produtos que são enviados de Porto Alegre para Santa Teresa, através de quê? De trem, depois de carreta. E quem é que envia? É aquele amigo que o Adolfo fez quando chegou no Brasil, Eduardo Danner, que agora é proprietário de uma grande empresa de importação de produtos químicos. Então ele tem a farmácia, que ele até coloca no nome da Clara. É a Clara, que foi treinada por ele como farmacêutica, fica na farmácia. O Adolfo toma logo providências práticas. Ele compra livros para que ele se instrumente com conhecimento para trabalhar no cartório. Por exemplo, Novíssima Lei Hipotecária,
a Jurisprudência Aromática, o livro Tabeliães. São livros antiguíssimos, com data de 1865. Ele encomenda esses livros, que vai ser o aporte dele para a função que ele vem assumir como escrivão distrital. É interessante colocar que esses livros atualmente, eles existem. Sim. Eles estão atualmente com meu primo, o Pedro Adolfo Ambros Varpechowski. É o Pedro que tem esses livros. E a minha avó, com a farmacinha que ela tinha ali, que não era uma farmacinha, acabou sendo uma farmácia grande, eu tenho daquela época a balança que ela usava, eu tenho a lamparina que ela usava, eu tenho alguns frascos de farmácia que ela usava, alguns cadinhos. Isso meu pai guardou, e quando eu me formei em farmácia, meu pai me deu de presente. Que legal. Me diz uma Então, coisa. essa é a lembrança física que nós temos, que nós recebemos de herança daquela época. Me diz Uma época... Hã? A Clara, ela era... O avô era austríaco, e a avó? A avó era argentina. De que região? Filha de uma índia paraguaia. Sim, tá, filha de uma índia paraguaia. Então, ela sabia, por herança, da avó que ensinou, que a mãe ensinou, ela sabia a força, o poder dos medicamentos. Ela conhecia, das plantas. Então, ela sabia extrair da planta a funcionalidade dela como medicamento. Além disso, a Clara era uma menina educada, ela tinha sido educada, até os 15 anos ela esteve num colégio de freiras. Então ela sabia ler, sabia escrever, então ela foi estudando, foi se preparando, então ela está apta agora a assumir a farmácia. E ela grávida, com aquela barriga enorme, trabalhando com aquelas 2 crianças. E o Adolfo está muito feliz, porque ele sentiu que voltou às suas origens. Porque meu avô era de origem camponesa. Ele viveu em Ilhota Rapotina. Segundo consta nos registros dele, que eu não consegui confirmar, porque aí eu teria que ir lá na Polônia para olhar. Nessa pandemia eu não consigo sair de casa nem para o outro lado da rua. O que acontece com o Adolfo? O Adolfo disse que os antepassados dele, bisavô dele, tinha vindo da Polônia. Não tenho a confirmação disso. Mas, de qualquer maneira, ele se sente muito bem na colônia Guarani. Lá ele tem um amigo, que é Clarimundo de Almeida Santos. Sim. Além de amigo, o Clarimundo foi padrinho de casamento dele. O Clarimundo, primeiro era um sueco, né? Era o Tuvenson. Primeiro foi um sueco, depois foi o Ernesto Michel e depois o Clarimundo, diretores da colônia. Até quem faz a colônia no início, o núcleo Comandaí tinha sede em Santo Ângelo. Quem faz a transferência foi Ernesto Múcio. Foi em 1895, né? Isso. E aí, em 1897, o Clarimundo retorna para a colônia e assume a diretoria. E o Clarimundo é uma pessoa que, na minha opinião, precisa ser reconhecido. Ele é um homem que adorava a colônia. Ele fez muito pela colônia, ele viveu pela colônia Guarani. E ele, o que ele faz com o afilhado dele, pelo compadre? Ele apresenta o Adolfo para aquelas pessoas da colônia. Ele começa a introduzir o Adolfo na colônia. O Adolfo tem a facilidade para línguas. O Adolfo sabe falar alemão, sabe falar polonês. Sim. Na colônia de Porto Lucena, no núcleo Uruguai, ele conviveu com os suecos. Ele aprende palavras em sueco. E ele também fala espanhol. Sim. E mais ainda, ele fala Guarani. Porque a mulher dele fala Guarani e a família dela fala Guarani. Então, com essa facilidade que ele tem para as línguas, ele se comunica. Ele acaba se comunicando muito bem com aquele grupo étnico grande que existe em Guarani e serve até de intérprete para o Clarimundo. Sim. Bom, quando chega lá por julho,
nasce um bebê. É uma menina. Bom, a felicidade é enorme. Ele já tem 2 crianças, 2 meninos, que é o Adolfito, que é o filho, Adolfo filho, e o Arthur. Um de 4, um de 2 anos. E aí nasce uma menina que ele coloca o nome de Júlia, que é o nome da mãe dele. Aí, feliz da vida, aparece lá pela colônia um fotógrafo. Aqueles fotógrafos itinerantes. O Adolfo tira uma fotografia dos filhos. Essa fotografia, inclusive, eu disponibilizei no Facebook. Sim. Ele tira a fotografia das 2 crianças e manda para a mãe dele na Alemanha, que vive na Áustria, mostrando os filhos que ele teve aqui e que tem também uma filhinha recém-nascida que ele botou o nome da mãe. Essa foto também ele envia para os parentes da Clara, que moram agora em San Javier, que é na beira do rio Uruguai, mas do lado argentino. É interessante na época, né? Eu estou olhando a foto aqui, eu tenho um material que você me mandou, hein? Né? Uma foto muito bonita. Aí, Então, essa foto, que é uma foto pousada das crianças, né? Sim. Ele continua, e aí o máximo para ele é quando finalmente sai a nomeação dele como escrivão. Então, ele já acabou o ano de 1900 sendo escrivão distrital, ele tem agência do Correio, que são 2 profissões no qual a qualificação dele de poliglota é muito importante, e mais a farmácia, que ele atende junto com a Clara. E a Clara, a heroína, trabalha com a farmácia, tem um bebê e tem as 2 crianças pequenas. E a vida está andando. Guarani começa a viver um período áureo. Eu estava olhando aqui, desculpa te interromper um pouquinho. Ela começa a viver um período de grande progresso. Esse progresso que começa a viver em Guarani, ele se deve a algumas forças algumas forças laterais, vamos dizer, que são a consequência... É o contexto político da época, né? É o contexto político da época. Sim. Bom, o que nós temos que ver é que o Adolfo, ele começa a se preparar para estar apto a corresponder àquilo que ele, como cidadão que chegou ao Brasil, possa dar em troca daquela recepção que ele teve. Então, ele faz ele é nomeado capitão cirurgião da Brigada Nacional de São Luís Gonzaga. Pois eu estou olhando aqui, foi em agosto de 1902. Isso, e depois ele já pede o título de eleitor, ele tem o título de eleitor número 5, e começa a frequentar as rodas políticas também, junto com o Clarimundo. Rodas políticas aonde? Só pode ser de São Luís Gonzaga, porque Guarani pertence a São Luís Gonzaga. Santa Teresa do Guarani, o núcleo Comandaí, pertence a São Luís Gonzaga. Sim, é o 5º distrito. Faz parte do município de São Luís Gonzaga. E Guarani começa a crescer, começa a se desenvolver. E, por outro lado, o Adolfo e a Clara, à medida que Guarani vai se expandindo, vai crescendo, o Adolfito e a Clara vão tendo filhos. Então, em 1901, nasce o Léo. Pouquinho antes de nascer o Léo, eles têm a tristeza de perder a Júlia. A Júlia morre. Mas aí veio o Léo. Então, ele agora são 3 meninos. E aí, vem ano a ano, vem uma criança. Então, nasce o Léo, nasce o Otto, nasce a Mercedes. E aí vai nascendo outra Júlia, nasce. E aí eles vão tendo filhos e filhos. Quando chega em 2007, 2006, 2007... o Adolfo e a Clara já têm 6 filhos. 1906. Sem contar aquele bebê que morreu. Aí, novamente, aparece na região um fotógrafo. E o Adolfo tira uma fotografia com os 6 filhinhos, mais a Clara,
e ele junto. Tá? Bom, o que acontece? A Clara está cheia de criança pequena. A Clara está sobrecarregada. A casa já está pequena. Então ele constrói um anexo, um puxadinho daquela casa que tem na Boa Vista. Bom, para fazer isso, ele precisa ser proprietário. Então, o Adolfo compra do Estado aqueles 3 terrenos que dão frente para a Avenida Boa Vista. Aí ele compra aqueles três terrenos e amplia a casa dele. Só para localizar, hoje onde é que mora o professor Vicente? Era a propriedade do Dr. Eduardo Varpechoski, antigamente. Isso, mas aí nesse princípio ainda é só construção de madeira. Aí ele constrói mais 2 peças assim, perpendiculares, perpendicular àquela construção que havia na Boa Vista, para colocar as crianças. Tudo bem. Aí tem uma questão da educação. Os filhinhos dele mais velhos precisam estudar. Sim. Guarani, o progresso de Guarani é muito grande. Guarani está abrindo estrada, Guarani constrói a ponte, a igreja de Guarani já é construída. É a primeira de madeira, aquela. É, aquela primeira construção 1902, de madeira. Isso. E começa a vir para a colônia pessoas que já estão mais preparadas profissionalmente. E por que isso? Porque tem um padre, outra pessoa assim que considerei muito importante no meu estudo, sim, que é um padre Antoni Kuber. Antônio Kuber. Kuber. Ele é de... Ele estava em Ijuí. Estava em Ijuí, né? E lá ele tem colonos poloneses em Ijuí, mas ele estimula os colonos a irem para a colônia Guarani. Principalmente os poloneses, né? Isso. De outras colônias. Isso. E ele estimula, e tem mais uma coisa. Ele tem uma publicação, ele tem um jornalzinho. Então ele divulga através do jornalzinho essa sugestão dele de que os poloneses devem ir para Guarani. Os poloneses devem ir para a colônia Guarani e fundar na colônia Guarani uma nova Polônia. Por quê? Porque aquelas pessoas, aqueles poloneses que estão ali, eles já vieram de um país que foi desestruturado. Sim. Foi desestruturado pelas invasões. Então é um povo que já vem sofrido. É um povo que não teve oportunidade para estudo. É um povo que vivia apenas para produzir para os grandes senhores. Então o que ele quer? Ele quer resgatar isso. Então neste resgate, ele estimula que venham para Guarani, para que ali tenham a sua cultuem o seu folclore, cultuem as suas tradições, a língua, enfim, né? Que eles retomem a sua identidade. Que lá é uma terra muito próspera, realmente. A terra é boa e o povo vai para lá. Só que não é só os poloneses que estão lendo aquilo. Sim. Outros colonos também. Nós temos que deixar claro, né, Maria Luísa, que nas outras colônias que tinha no estado, que era para povoar o estado, ela era, por exemplo, italiano era mais só italianos, né? Sim. E a colônia Guarani foi uma miscigenação. A abertura do programa já diz isso, 15 grupos étnicos diferentes. Exatamente. Né? Então, aquelas colônias de alemães e de italianos, que foram as primeiras, uma em 24 e outra em 58, aquelas colônias ali, elas tiveram essa força intrínseca da própria origem, o que não estava acontecendo ali, porque ali estava indo todo mundo. Tinha austríaco, tinha russo, tinha escandinavo, andaram os suecos. Então, era uma mistura, e mais ainda que era desconfortável. O povo opressor do polonês tinha sido quem? Tinha sido o Império Austríaco.
Império Austríaco, que falava a língua alemã. Então, a convivência dele com os alemães e com os austríacos era uma presença constante daquilo que eles tinham vivido na Europa. Tá, e me diz uma coisa, eu estou cortando um pouquinho, estou que nem o Faustão aí, né? Os austríacos, eles não ficaram na colônia Guarani? Alguns, olha, né? Eles acabam, muito pouco ficam, eles acabam saindo. Para onde eles foram? Aqui não havia mais lugar, né? Não, o que acaba acontecendo é que ele acaba dispersando. Eles vêm para a cidade, eles vão para outros locais. Então, ficou poucos em Guarani. Acaba concentrando, e isso daqui a pouco eu vou abordar, o que acaba acontecendo com essa migração que houve de colonos aí para a colônia Guarani. E aí, quando eu falo colônia Guarani, vamos deixar claro uma coisa, não é para a cidade de Guarani. É toda a colônia. É para a colônia. Sim. É para a colônia que se expande por toda aquela região que eu falei. Sim. Tanto que vai crescendo que o Clarimundo, para poder administrar a distribuição dos lotes, para administrar o assentamento desses colonos, que não é só o colono chega lá e ganha uma terra. O que tem de compromisso é chegar, ele recebe um lote, ele vai elevado ao lote, ele receberia sementes, ele receberia auxílio para se locar ali, para construir uma casa, até que ele tivesse um retorno das suas colheitas. Então, o Estado brasileiro, então, financiou o colono, né? De certa forma, botou bastante dinheiro em cima. Só que esse financiamento do colono, ele, a partir da Constituição Republicana do Brasil, em 1891, ela deveria ser agora responsabilidade do Estado. Porque durante o período imperial, a responsabilidade dessa colonização era do Império. Só que quando é proclamada a República, leva um tempo até que haja leis que regulamentam essas responsabilidades, tá? E é um ponto que foi favorável para esse desenvolvimento de Guarani. Já vai chegar lá, que é muito interessante. Bom, o que acaba acontecendo? Tu me perguntou se o governo o governo não bancava, não. O governo, seja através de verba federal, que era o que vinha para esses assentamentos iniciais. Quando são muito importante nós nos detemos nos assentamentos iniciais dos colonos de 1891, 1892, 1893. Esses são os europeus. Esses são aqueles que chegam com mala e a esperança. Sim. E de um mundo melhor. Esses aqui, o governo, ele fornecia isso, mas que com o tempo o imigrante, ele devolveria parte daquilo para o governo. Ele faria o pagamento. É tipo um financiamento, então. Ou ele faria através de trabalho prestado na comunidade, ajudando a abrir ruas, ajudando em desmatamento, que ele podia fazer isso em troca da dívida, ou ele fazia através do lucro que ele tinha nas plantações do cultivo. Bom, outra coisa é a questão, ele estava produzindo. A questão é que a terra era muito boa. Sim. Só que havia dificuldade para que essa produção escoasse da colônia Guarani para os outros municípios. Então, o núcleo Comandaí, ele era o celeiro de São Luís Gonzaga. Então vamos deixar claro aqui uma coisa, tinha a São Luís Gonzaga, a região, né? Tinha a zona de agropecuária, que seria aquela região mais aí da Pirapó, esses lados aí que era... Sim. E aqui a nossa região, então, seria, aos olhos de São Luís Gonzaga, o celeiro deles. Era o celeiro. E aí, ele também alimentava Santo Ângelo.
Sim, porque nessa época, aquela área que pertencia a Santo Ângelo ainda era uma área inóspita. Era uma área ainda a ser desbravada. Bom, aí, o que acontece? Guarani começa a receber os colonos, o Clarimundo é uma pessoa extremamente positiva, entusiasmada. Ele faz o melhor que pode. Ele, inclusive, ele forma novas comissões de terra e coloca em lugares como, vocês conhecem, Níquel, Porto Xavier. Então, ele cria novas sedes em Laranjeiras. Sim, Laranjeira Piretama, né? Isso, e ele até, o avanço é tão grande que essas sedes, a comunicação já está sendo feita pelo telégrafo. Em 1900... O telégrafo logo chega a São Luís e chega a Guarani. Sim, em 1904, né? Hã? 1904 que vem o telégrafo. Exatamente. Então, veja o seguinte, Vilmar, o que está acontecendo? Está acontecendo que São Luís Gonzaga, ele tem interesse em que a ferrovia que ia até Santa Maria, ela vá até São Luís, tá? E passaria aqui por Guarani. Exato. Aí, aquelas pessoas, aquelas autoridades, vamos dizer assim, aquelas pessoas mais esclarecidas de Guarani, Colônia Comandaí, ou seja, Núcleo Comandaí, aquelas pessoas que moravam em Santa Teresa do Guarani, sim, queriam que essa rede ferroviária chegasse até onde? Até o Núcleo Comandaí. E o Clarimundo gostava muito de Porto Lucena, é a origem dele, de vida profissional. Então, o Clarimundo acha, na opinião dele, que devia ter a Porto Lucena, porque lá de Porto Lucena a produção pode escoar pelo rio. Seria maravilhoso, concorda? Estrategicamente, sim. Se isso acontecesse, seria maravilhoso. Só que acontece que a coisa não vai por aí. Os colonos que chegam e os colonos que já estavam na colônia Comandaí e na colônia, enfim, na colônia Guarani, eles já são pessoas que se revoltam, eles reagem, eles brigam, começa a haver conflitos. E então há, por exemplo, registros do Clarimundo dizendo que eles chegam na comissão de terras, não estão contentes com o terreno que receberam. Não é o que ele queria, prometeram uma coisa para ele, não era aquilo, eu não quero mais. A semente não era boa, a semente não brotou, foi plantada e não deu nada. Então começou a haver um descontentamento. E esse descontentamento, ele não era resolvido na base do diálogo. Esse descontentamento era resolvido na base da faca, do revólver, na base da violência. E essa violência começou a crassar essa região. Outra coisa, começou a aparecer, agora eu só estou na colônia Guarani, começou a haver também uma divergência, uma divisão de opiniões. E havia um grupo que achava muito bom ter o apoio de São Luís Gonzaga e, consequentemente, da família Pinheiro Machado. Sim, do senador, né? E outro grupo que não estava contente com aquilo. Então, tudo era motivo, todo o mal que acontecia era por conta da família Pinheiro Machado. Sim. Então, a culpada de tudo era a família Pinheiro Machado. Bom, para entender isso... Isso é um contexto político de época, né? É um contexto político de época. Bom, para entender isso, eu precisei voltar para o passado. Aí, nessa volta ao passado, eu precisei ir até a proclamação da República. Bom, eu não vou abordar a proclamação da República, porque isso vai aparecer no contexto que eu vou contar. Mas eu vou me prender a duas pessoas que, até este momento, eles vão ter um papel importante, que é
Pinheiro Machado e o Braulio de Oliveira. O Braulio de Oliveira. Pois é, eu ia te perguntar sobre que o era Braulio de Oliveira. intendente de Santo Ângelo. Eles eram amigos? Não há aparência nenhuma de que tenha havido conflito entre eles e nem no município. Uhum. Tá? Eu não encontrei. Naquilo que estava disponível para mim e eu procurei, não havia. Eles eram republicanos. Braulio de Oliveira ficou 20 anos no governo, prefeito de Santo Ângelo. Né? Exatamente. Ele ficou muito tempo. Mas eu vou contar a historinha dele, que é muito interessante. Mas primeiro eu vou tocar na questão do Pinheiro Machado. Pinheiro Machado é uma personalidade que tem sido objeto de muito estudo. Foi uma pessoa que, vou te contar, teve uma influência muito grande na Primeira República, isso que ele viveu só até 1915, e recebeu até o apelido de Condestável da República. Foi um homem muito poderoso. Mas um dia que apareceu esse homem, bom, agora, se tu permite um tempinho, eu vou ver se eu discorro sobre ele, que eu gostei muito dessa história. Em São Paulo havia um advogado que se expôs politicamente com algumas autoridades em São Paulo. Então ele tem que sair de lá. Ele é casado com uma moça que é parente do Venâncio Aires. Venâncio Aires, que tem uma cidade aqui no sul, até que tem um nome, Venâncio Aires. Sim. Então, para onde que eles vêm? Ele pega a esposa e os filhos e vem para Cruz Alta. Em Cruz Alta ele recebe o cargo de juiz. Só que ele não ganha dinheiro como juiz. E ele tem muito filho. Ele precisa de dinheiro. Então ele vê que se ele botar uma banca de advogados, de advocacia, ele vai ganhar mais dinheiro. Então ele bota uma banca de advocacia e começa a negociar com mulas. Ele começa a recolher mulas e enviar para Sorocaba. Sorocaba tinha ficado os filhos dele mais velhos. Então ele recolhe as mulas e as mulas vão sendo levadas para o tropeiro até Sorocaba. Neste caminho de Cruz Alta a Sorocaba, passava por São Luís Gonzaga. Sim. E lá em São Luís Gonzaga, ele conhece a região e acaba comprando as terras lá no Pirapó. Praticamente toda a área de Pirapó foi do Pinheiro Machado. Aí ele compra aquelas terras e se estabelece em Pirapó. E tem mais filhos. Tá? Bom, ele, já numa certa idade, ele define para os filhos o destino de cada um. Então, 3 filhos dele, ele manda para São Paulo para estudar Direito. Naquela época, o máximo de estudo que havia disponível por aqui era tirar Direito e ir para São Paulo. Aí vai para São Paulo um filho que se chama José Gomes Pinheiro Machado. Não é o José Gomes que foi vice-presidente do Estado? Não. O José Gomes Pinheiro Machado, que o apelido dele é Juca, eu vou chamar ele de Juca, ele é o que vai ser senador. Esse vai ser o senador. Tá. Aí vai junto o Antônio Filho, e mais um outro filho, me parece que o nome dele é Joaquim. Aí eles vão para São Paulo estudar. Lá em São Paulo, esses jovens, eles convivem com outros jovens do país, inclusive com o Júlio de Castilhos, tá? E trocam muitas ideias sobre a situação do Brasil, que era um império, que a república era o sistema de governo mais adequado e tal. Então eles desenvolvem ideias republicanas. E aí ele volta para São Luís Gonzaga. Quando ele volta para São Luís Gonzaga, inclusive ele já volta casado com uma moça de São Paulo, ele volta para São Luís e bota a banca de advocacia com os 2 irmãos. Bom, quanto aos outros filhos desse advogado, um deles se chama Frutuoso. Esse Frutuoso foi destinado a ter vida política local. Então ele foi conselheiro e intendente, que significa... Conselheiro quer dizer vereador? Respectivamente, vereador e prefeito. Vereador e prefeito, isso. De São Luís Gonzaga. Bom, o outro é
o Cosme e Damião. O nome dele é Cosme e Damião. Ele é uma pessoa só. O Cosme e Damião coloca uma venda. Venda é como eles chamavam as casas de comércio. Essa casa de comércio, existe até trabalhos em cima disso, do papel das vendas no Brasil Império e no início da República. Então, essas vendas eram um ponto de encontro social dos homens da comunidade. Era o local onde os viajantes e os mascates vinham trazendo mercadorias e trazendo notícias. Bom, notícias verdadeiras ou notícias levemente modificadas, enfim, traziam as notícias para aquele local. Os homens da comunidade frequentavam esse local e eram informados. Bom, além desse papel social de aglomerar o povo, de reunir o povo, a venda vendia de tudo, viu? Sim. Vendia banha, azeite, vendia fumo, vendia implementos agrícolas e vendia tudo. E tinha até os mascates, né? Exato. Então, o que acontece aí é que também na venda havia um outro papel. Como a venda era o fornecedor, o colono, tá? Ele precisava de alguma coisa. Se ele não dispunha de dinheiro, ia lá e comprava fiado. E isso que eu vou falar vale não apenas para a venda do Cosme e Damião, mas para as casas de comércio que havia em todas as regiões. Eles vendiam fiado. Aí, no final de um tempo, o colono ia lá e pagava sua dívida. Quando o colono ficava mal de dinheiro, o dono da venda emprestava. Depois pagava. Eu não tenho registro de como era feita essa transação, de quanto de juro que era cobrado. Mas eu acredito que os donos das vendas, como comerciantes, eles não iam simplesmente emprestar o dinheiro sem uma garantia ou sem cobrar algum juro. Eu não tenho o registro de quanto nem como isso era feito. Mas isso dava um poder para o dono da venda. Tá? E esse poder capitaneava votos na hora de precisar, numa eleição, aquelas pessoas que deviam ou que já tiveram favores do dono da venda, seguiam a orientação do dono da venda. Tinha um outro filho que se chamava Salvador. O Salvador também ele teve um período que ele foi conselheiro, depois ele foi intendente de São Luís, e depois ele já vai para a política estadual. Ele é eleito deputado. Ele é eleito deputado, ele chega a vice-presidente da Assembleia. Naquela época, o presidente da Assembleia era sempre o vice-governador. Então, o máximo que podia chegar como deputado era vice-presidente. E depois ele chega a ser vice-governador. Tá? Então, ele foi vice-governador junto com o Borges de Medeiros. Com o Borges de Medeiros, né? Aí, eu tenho que lembrar que quem começa essa história tinha sido quem? Era o Júlio de Castilhos. Tá? Júlio de Castilhos era a maior força política daquela época. Bom, acontece que o Júlio de Castilhos, ele tinha uma personalidade que ele aparecia, ele falava, ele era dominador. Sim. Ele, quando é convocada a Assembleia Constituinte para criar a primeira Constituição do Brasil, o Júlio de Castilhos vai fazer parte. Ele é aqui presidente do Partido Republicano Rio-Grandense. Um detalhe, naquela época os partidos políticos eram estaduais. Sim. Até essa época não havia partido político nacional. Era partido político estadual, PRR. Republicano. O Júlio de Castilhos vai para o Rio de Janeiro, que era a sede do governo federal, e convida um amigo dele, que é o Juca. O Juca, ele é um advogado em São Luís. O Juca vai para o Rio
participa, não demonstra, pelo que eu li nos registros, um destaque muito... Não tem muito destaque naquele debate da Constituinte. O Júlio de Castilhos, sim, defende arduamente suas ideias. O papel do Salvador, do Pinheiro Machado, é apoiar as ideias do Júlio de Castilhos. Enfim, é feita a Constituinte. Em fevereiro de 91, está pronta a primeira Constituição republicana do país. O Júlio de Castilhos volta para o Rio Grande do Sul, e aqui no Rio Grande do Sul, ele já faz a Constituição rio-grandense, que, aliás, é uma Constituição bem mais rígida, bem mais autoritária do que a Constituição nacional, a Constituição brasileira. Então, esse é o contexto, então, da República... É o contexto político da época. Da República e do Estado. O Pinheiro Machado fica no Rio de Janeiro. O Pinheiro Machado fica no Rio de Janeiro e é eleito senador. Tá? E fica no Rio de Janeiro. Ele vai ser senador até morrer. Bom, o que está acontecendo aí? Nessa Constituição do Brasil, tem uma coisa interessante, e ali que fica escrito que a administração das terras da colonização serão responsabilidade do Estado. Mas ele não define, ele não regulamenta isso. E é preciso leis complementares, mas isso demora. O Júlio de Castilhos chega aqui e logo já toma a iniciativa, que era uma das maiores qualidades dele, era a iniciativa. Ele já funda as colônias, que é Ijuí, Jaguari e Guarani. A maior delas é Guarani. Essas são as colônias novas, que tem as colônias velhas. As colônias novas. E já começa a formar, a trazer a colonização e enviar para lá. E é nesse momento, então, que meu avô é contratado. Ele é contratado como funcionário de Estado. Bom, o Júlio de Castilhos, ele não vive muito. Ele morre com 41 anos, ele tem um câncer de garganta e morre. Mas ele já armou uma estrutura, tá, no Partido Republicano muito forte. Ele deixa de herança a seu autoritarismo. Esse autoritarismo, ele desagrada. O autoritarismo e o positivismo. Não, o positivismo, eu já vou falar o que eles fizeram com o positivismo. Maria, eu tenho... A ideia, sim. O patrão aí resolveu dar mais 8 minutos para nós, além do horário normal. Mas como é que nós estamos de horário? Agora nós vamos ter que encerrar, mas nós temos mais 8 minutos, então nós vamos até às 11 horas e 8 minutos. Meu Deus, não dá. Bom, então eu vou rapidinho agora. O que acontece com o Pinheiro Machado é que, com o governo federal, é que há uma revolta, há uma dissidência dentro do próprio Partido Republicano. O Partido Republicano, ele usou os princípios positivistas para a base ideológica do partido. Que quem mandava era o povo, tá? Era o homem, o importante era o homem, que então, enfim, isso aí ameaçava a oligarquia, ameaçava as grandes potências que havia na época, que eram senhores rurais. Aqui no Rio Grande do Sul, mais forte ainda do que no governo federal, porque o Júlio de Castilhos era radical e metia medo naquela metade sul do Brasil, onde havia os grandes campos, a pecuária, a criação de charque. E aí começou a haver revolta. E essa revolta que começa a acontecer é para destituir o governo do Júlio de Castilhos. Ele ainda está vivo. Nós ainda estamos no século passado. E aí o que acontece? Acontece que eles se revoltam, formam um novo partido, chamado Partido Federalista, e formam um exército e começam a subir o Rio Grande do Sul, combatendo para derrubar o Júlio de Castilhos. Aí é que começa uma coisa importante. Sim. O Pinheiro Machado, que é senador, na mesma hora, ele larga a cadeira dele lá, ele pede licença e vem para o Sul. Chega aqui no Sul, o que ele faz aqui no Sul? Ele forma um exército. Um exército muito grande chamado Divisão do Norte. Essa Divisão do Norte tem a participação de Santo Ângelo.
E é aí, nessa participação do Santo Ângelo, que vai surgir um novo líder, que é o Braulio de Oliveira. Então, eu acredito que nesse estado da arte, que nós já estamos preparados para conhecer a Revolução Federalista de 93, 95, que é uma revolução violenta, nós temos que dar uma paradinha e deixar para que, se o público quiser mais, eu continuo contando a história. Nós temos mais 8 minutos ainda. Mais 2 minutos? Bom, então vamos continuar mais uns 2 minutos. O que acontece aí é que nessa organização deste exército, o Santo Ângelo tem um intendente que se chama Firmino Nascimento, que é um homem poderoso de Cruz Alta. Esse homem poderoso de Cruz Alta, ele fica alerta para um rapaz que é de Santo Ângelo, mas que tinha morado na Argentina e que casou com a afilhada dele, que se chama Braulio de Oliveira. O Braulio luta, ele participa da luta. Santo Ângelo se junta com as tropas da Divisão Norte, porque a Divisão Norte, exército de todos aqueles municípios ali, porque naquela época quem formava os exércitos, as lideranças locais formavam. Eles é que recrutavam as pessoas para a luta. E aí o que acontece? Ele vai lutar e ele se destaca porque ele é um cara corajoso, é um cara destemido e fica recebendo, então, fica sendo afilhado do Firmino, e ele vem a ser a grande liderança de Santo Ângelo. Ele é eleito, inclusive, intendente de Santo Ângelo. E o que o Braulio influencia na colônia Guarani? Muito. Ele influencia muito. Ele é aquela pessoa que se diz que ele bebeu quieto. Tá? Porque como o Guarani deu armas, deu comida, deu mulas, deu cavalos para a Revolução, deu um apoio muito grande para a Revolução Federalista, ela ganha benefícios do Pinheiro Machado. Pinheiro Machado é grato. E, por outro lado, nós também temos aí, na colônia Guarani, pessoas que cobram isso. Clarimundo, mas os moradores ali de Santa Teresa cobram. Então, as coisas estão vindo para Santo Ângelo, para a colônia Guarani. Mas o Braulio tem terrenos, já tinha comprado terras no 5º Distrito. E o Braulio está muito interessado. O Braulio é uma pessoa ambiciosa. E está interessado em explorar aquelas terras. Inclusive, ele tem até serraria. Então, o que ele faz? Ele começa a escrever para o governador cartas dizendo que é preciso colonizar aquela região, porque durante a Revolução Federalista houve invasão das terras, que aquelas pessoas precisam ser legalizadas. E essas cartas não são ouvidas. É a região de Santa Rosa. Essa região é a região de Santa Rosa. E ele começa a dizer, só que no começo essas cartas não são ouvidas. Pelo que eu li, ele comprou em Santa Rosa, onde é o bairro Cruzeiro hoje. Exatamente. Ele comprou toda a terra onde é o bairro Cruzeiro em Santa Rosa, foi do Braulio de Oliveira. Mas ele não é ouvido no início. Porque quem tem força ali junto ao governador, que era o Júlio de Castilhos e depois é o Borges de Medeiros, quem tem influência e é escutado é o Salvador Pinheiro Machado.